Hoje essa prática é para você, que começou o dia animado, acreditando que tudo daria certo, mas ao longo das horas, algo saiu do controle. Talvez tenha sido uma notícia que chegou até você, ou aquela resposta que ainda não chegou. Quem sabe uma conta inesperada, ou até uma conversa difícil que te encontrou ao longo do dia. Ou talvez seja apenas a soma dos dias, o cansaço que foi se acumulando em silêncio, fazendo você sentir um desânimo que de repente deixou tudo pesado demais. Se hoje o seu coração está assim, permaneça comigo por alguns minutos. A palavra de Deus não promete dias sem dificuldades, mas ela nos ensina onde firmar os pés quando o chão parece instável. Hoje vamos renovar nossa mente afirmando aquilo que a palavra fala nesses dias difíceis. Nossa confiança não está na repetição das palavras, nossa confiança está na palavra de Deus. Se puder, repita comigo. Ainda que hoje as respostas não tenham chegado, o Senhor continua sendo a minha segurança. A minha paz não depende do resultado desse dia. Minha esperança não depende daquilo que posso ver ou tocar. Deus continua sendo fiel, mesmo quando eu ainda não consigo enxergar o fruto. Minha confiança não está na abundância. Minha confiança está no Senhor, que é o Deus abundante. Não sou sustentada apenas pelo trabalho das minhas mãos. Sou sustentada também pelo cuidado diário de Deus. Ele conhece todas as minhas necessidades. Ele conhece o caminho que eu estou percorrendo. Nada escapa aos seus olhos. Nenhum detalhe foge aos olhos do meu Senhor. Eu não permito que a escassez governe os meus pensamentos. Não permito que o medo conduza minhas decisões. Não me movo por medo e nem por necessidade. Eu escolho confiar. Mais uma vez, eu decido acreditar no Deus que tem cuidado de todos os meus dias. Mesmo que eu ainda não compreenda. Porque Deus, eu já sei, Ele permanece o mesmo. Sua fidelidade não mudou por causa dessa notícia. Não. Sua fidelidade também não mudou por causa dessas circunstâncias. Seu cuidado não terminou na minha vida. A presença dele continua comigo, hoje, amanhã e depois, até que os dias da minha vida se cumpram. Hoje eu escolho levantar os meus olhos acima das contas, acima das preocupações, de qualquer incerteza ou notícia ruim que possa chegar. Minha segurança permanece naquele que nunca deixou de ser fiel e que nunca deixou de ser bom. Enquanto espero, meu coração continua em paz. Não importa que tudo ainda pareça igual, o Senhor enche o meu coração de alegria. Uma alegria que não depende do que eu estou enxergando. Uma alegria que permanece, mesmo quando ainda existem perguntas sem respostas. Eu não descanso na fuga da distração. Eu descanso na presença de Deus e na confiança de que Ele está cuidando de todos os detalhes que fogem à minha força, à minha competência e aos meus olhos. Não preciso anestesiar minha alma. Não preciso correr atrás de satisfação passageira. O Senhor é suficiente para fortalecer meu coração e produzir paz e alegria nesse tempo. Eu recebo hoje paz e alegria para esse dia. Existe uma paz que o mundo não consegue produzir. Existe uma alegria que nenhuma conquista consegue substituir. Essa alegria, ela vem do Senhor. Essa alegria se manifesta na presença de Deus. Eu agora estou na presença de Deus e nesse lugar eu recebo e manifesto paz e alegria que vem do Senhor. Ele sustenta a minha alma, Ele renova as minhas forças e Ele continua fortalecendo o meu interior.
Eu sei que hoje, mesmo nessa circunstância, mesmo num dia difícil, o Senhor permanece fortalecendo o meu interior e construindo uma mente que crê, uma mente que permanece com esperança e fiel na certeza de que hoje o Senhor está agindo em meu favor. Hoje eu escolho permanecer nessa alegria que é produzida pela fé, da certeza de que sou cuidada. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus continua presente. Eu sei que Ele está presente nos meus dias. E Sua presença é maior do que a minha ansiedade. Seu amor é maior do que todo medo que possa caber dentro de mim. Sua paz é maior do que qualquer pressão desse dia, qualquer necessidade de dar uma resposta imediata. Meu coração encontra descanso no Senhor. Minha mente permanece firme na Sua palavra. E mesmo que eu esteja olhando para o último minuto, eu sei que há providência do Senhor para mim hoje. A minha esperança, ela continua viva nesse dia de hoje. E a alegria que Deus coloca dentro de mim, ela é manifestada agora. Enquanto eu estou ouvindo esse áudio, eu recebo a alegria do céu. Ela é mais profunda do que qualquer circunstância que eu estou enfrentando agora. O Senhor continua sendo o meu descanso e eu vou repousar nele. Nele eu vou encontrar paz, força e a minha alegria para continuar, para que amanhã eu acorde renovada, sabendo que as misericórdias do Senhor já estão me aguardando no dia de amanhã, para perseverar. Nenhuma queda vai definir quem eu sou. Nenhum dia difícil vai determinar o meu futuro. Uma notícia ruim não vai ter poder sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre a minha fé. Eu continuo crendo. Mesmo que eu tropece, o Senhor continua segurando a minha mão e eu sei que eu vou me levantar. Eu escolho não permanecer caído. Eu escolho avançar porque o Senhor fortalece o meu coração. Ele renova hoje as minhas forças. Ele ilumina o caminho diante de mim. Aquilo que eu não conseguia enxergar, hoje o Senhor ilumina diante de mim. Mesmo que eu não enxergue a direção completa, eu sei que o caminho já está posto diante de mim. Eu não caminho guiada pelo medo, não caminho guiada pela culpa e nem sou guiada pelo fracasso. Eu caminho pela esperança que me sustenta, a esperança que eu encontro na palavra de Deus. Sua luz continua brilhando sobre cada um dos meus passos. E o que aconteceu hoje não tem a palavra final sobre a minha história. O Senhor continua escrevendo um novo capítulo da minha vida. Sua graça continua me sustentando. Eu sei que eu serei alcançada pela Sua misericórdia. Seu propósito permanece firme na minha vida. Hoje eu descanso nessa verdade. Por isso eu posso recomeçar. Eu vou continuar e sigo confiando, porque aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para concluí-la até o fim dos meus dias. Amanhã será uma nova oportunidade e eu permaneço caminhando com Deus. Hoje eu escolho terminar esse dia em paz e confiando naquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele do qual eu entreguei o governo da minha vida. Talvez essas circunstâncias permaneçam por alguns dias. Eu sei que no final desse áudio eu posso voltar para a realidade da minha vida e parece que tudo continua igual. A resposta ainda não chegou, a conversa difícil ainda continua reverberando na minha mente, palavras que foram ditas, elas tentam voltar para os meus pensamentos, mas eu não vou permanecer nelas. Eu vou voltar e, se for necessário, eu vou ouvir novamente esse áudio. E quando eu terminar essa prática, mesmo que nada importante aconteceu, a minha mente se voltou para a palavra de Deus e para as verdades eternas que Ele me deixou. Toda vez que a minha mente falhar e voltar para essa situação,
eu vou direcioná-la para as verdades do meu Deus. Eu vou encontrar novamente um lugar seguro para permanecer. Ao longo desse dia, ou amanhã, quando o novo dia começar, se o pensamento de medo, desânimo, ansiedade e insegurança surgirem, eu não vou permanecer neles. Eu vou voltar para essas verdades e vou ouvi-las novamente e vou repeti-las novamente. Eu vou lembrar que mesmo que eu seja pressionada, eu não preciso viver desanimada. Mesmo que eu não veja ainda os frutos, eu continuo em segurança e em provisão. Eu vou buscar a alegria que nasce da presença do Senhor. E vou viver nessa presença e encontrar nela alegria, paz, perseverança e esperança para o novo dia. Eu vou manter essas verdades na minha memória. Não porque existe um poder na repetição, mas porque existe o poder na palavra de Deus, que renova a minha mente dia após dia e fortalece a minha fé para que eu permaneça crendo independente das circunstâncias. O Senhor me ensina a descansar nele. E mesmo que as circunstâncias não mudem, a minha mente se voltou para a palavra. Algo importante agora já aconteceu e começou a mudar. Os pensamentos de medo já não me dominam. O desânimo já não faz parte do meu dia. Eu não estou presa na ansiedade. Eu retorno sempre às verdades do Senhor. Não porque existe poder em repetição de palavras, mas existe poder na repetição e na lembrança da palavra de Deus. Porque existe um descanso para quem repousa na palavra do Senhor, daquele que permanece fiel. Que a palavra de Deus permaneça em você e que você permaneça em Cristo. Até a próxima prática. Deus abençoe.